Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é fanatismo religioso. Comigo no estúdio da TVE, TV Educativa de Ponta Grossa, está o professor Marco Aurélio Pereira, professor do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aposentado. Durante muitos anos foi titular da disciplina de História da Religião, disciplina optativa, porém muito procurada por estudantes da UEPG até hoje. Professor, o senhor já está aposentado, mas acabou desenvolvendo, por uma questão profissional, um conhecimento profundo da temática que a gente vai abordar agora. O senhor já foi pastor evangélico e tem também uma experiência religiosa profunda. E gostaria que o senhor nos ajudasse a entender, neste momento, o que estamos vivendo. E é muito difícil tentar traduzir o momento em que se vive para a sociedade que vive esse mesmo momento. Mas o fato é que nós estamos atravessando um período onde o fanatismo religioso ele é presente. E eu preciso primeiro, para que o público entenda exatamente do que nós estamos falando, conceituar o que é fanatismo religioso. Embora o fanatismo não esteja só na religião, também existe na política, e ao longo da história nós tivemos vários registros disso, como por exemplo o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Mas essa já é uma outra história. Nós vamos falar especificamente do fanatismo religioso. Como que ele pode ser conceituado para que depois a gente possa compreendê-lo? Ora, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você novamente, dialogando com você, com nossos espectadores. E a questão do fanatismo, Ney, ela ocorre na religião, mas ela ocorre em praticamente toda a sociedade, porque o fanatismo é uma leitura determinista da realidade. E como todo determinismo, o fanatismo gera não apenas uma leitura, mas um posicionamento social marcado pelo sectarismo e pela excludência. Excludência que normalmente se manifesta por preconceito, implícito ou tantas vezes explícito. Você citou a Itália e a Alemanha, onde eram espaços de preconceito explícito. Então, nós temos fanatismo quando nós acreditamos que a nossa configuração do mundo, da sociedade, ou de um aspecto qualquer da realidade, é a única possível e aceitável como correta. E que todas as outras estão condenadas, em primeiro lugar, ao erro, e a esse erro é agregado uma série de fatores. Você pode medicalizar um comportamento desviante, dizer que é uma doença. Você pode espiritualizar uma crença distinta da sua, dizendo que é do diabo, que é demoníaca. Você pode excluir pessoas que têm visões de mundo e de sociedade, colocando nelas rótulos como extremista, subversivo, comunista, fascista, que são formas de, mais que designar outras posturas, são formas de excluir do campo da correção aceitável uma determinada postura. Enfim, fanatismo é aquela atitude que nega a validade a tudo que é diferente daquilo que eu creio, penso e represento socialmente. Ou seja, o fanatismo é a imposição de uma única visão de mundo a todos os outros. É a tentativa de. Na verdade, quando eu creio que apenas a minha forma de ver o mundo é a correta, eu tenho duas atitudes, e elas são concomitantes, elas não são sequenciais. A primeira é, eu quero que todo mundo pense como eu penso, porque eu estou certo, e a segunda, eu excluo aqueles que se recusam a pensar assim. O que é muito comum em ambientes onde o fanatismo é preponderante. Sim, e é por isso que o campo religioso é um campo muito fértil para o crescimento do fascismo. A gente tem que entender que a religião não é uma coisa descolada do resto da realidade social. O campo religioso é um microcosmo da sociedade onde ele está inserido. Mas o campo religioso trata com questões transcendentes, e a legitimação dessa transcendência está na autoridade que o mundo espiritual tem sobre o mundo físico. São espaços onde, tirando raríssimas exceções, eu citaria talvez os cultos afro-brasileiros hoje em dia, que têm essa resiliência em relação às outras religiões, tirando essas, é um espaço de verdade.
E como é espiritual, é ditado por um Deus ou por Deus, é um espaço de verdade absoluta que não permite contestação, negociação ou relativização mesmo. Então, eu estou certo e vou à morte, minha ou do outro, para afirmar a minha certeza. Nós tivemos recentemente alguns exemplos muito tristes dessa questão aqui no Brasil, né? Pois é, professor. Antes da gente falar do momento que a gente vive, para que as pessoas, até que aquelas que são mais experientes, possam entender um pouco melhor, quando se falava em fanatismo religioso, no Ocidente, as pessoas lembravam do comportamento de alguns muçulmanos do Oriente Médio. Especificamente do Oriente Médio, não que eles não existissem em outros lugares, na África ou na Ásia, enfim, mas ali na região do Oriente Médio, o Oriente Médio fica na Ásia, eu sei, mas o fato é que essa região em particular apareceu muito nos noticiários dos anos 70 e 80 por conta de todos os conflitos que ali acabaram acontecendo em virtude de uma imposição de uma visão de mundo muito conservadora e muito agressiva de um determinado grupo de muçulmanos, que acabou fazendo com que todos os outros seguissem suas ordens ou então morreriam. E essa visão extremada que o Ocidente jamais pensou que aconteceria no Ocidente, está acontecendo no Ocidente ou na realidade já aconteceu ao longo da história? Aí nós temos que fazer um pequeno retrocesso histórico no tempo para entender que o ordenamento religioso do mundo, ele tem duas funções. Em qualquer sociedade, em qualquer cultura e em qualquer tempo, inclusive tanto hoje quanto no Antigo Egito, vamos pôr as pontas, o campo religioso, ele é um campo de afirmação espiritual ou de redenção espiritual do indivíduo, mas também é um campo de afirmação política e ideológica. Na antiguidade, a maioria dos estados eram teocêntricos. Nós usamos tanto a questão da democracia grega, que não era, talvez pela exceção, que ela era no conjunto dos outros estados. Para a gente entender, no Império Romano, depois que Roma se tornou império, o imperador era considerado Deus e era adorado. E havia imposição da adoração daquele Deus que não era religioso, era cívico, mas era onipotente, né? Tinha todo o poder. Havia imposição da adoração desse Deus. Nós podemos olhar na tradição judaico-cristã, e é um percurso interessante de se observar, quando Israel se constitui nação, e eu acho que isso acontece quando Moisés tira o povo do Egito e tem aquela coisa da peregrinação pelo deserto, da lei no Monte Sinai, onde, além dos 10 mandamentos, Moisés dita todos os códigos criminal, sanitário, civil, político do futuro povo. E quando aquela jornada pelo deserto termina, eles atravessam o Rio Jordão e vão conquistar a Terra Prometida. Aquela Terra Prometida era uma promessa de Deus, era uma promessa religiosa, era uma coisa que dava segurança, mas se você observa na leitura dos livros da Bíblia, logo depois do Pentateuco, Josué e Juízes, você vai notar que é um processo de extremo sectarismo religioso em relação às populações que habitavam naquela terra prometida. Quer dizer, houve uma conquista, muitas vezes sangrenta, talvez não tão sangrenta quanto as lideranças gostariam, mas houve uma conquista sangrenta da terra prometida. Mais tarde, quando o cristianismo se torna hegemônico, vamos dar um salto grande, quando o cristianismo se torna hegemônico, no período que nós conhecemos como Idade Média, a igreja se expande através de um conjunto de elementos que hoje seriam considerados claramente elementos de fanatismo, como a Santa Inquisição, por exemplo, que atuou na Idade Média e na Idade Moderna e que tinha por função extinguir manifestações de fé, manifestações de religião, manifestações de crença e manifestações de comportamento social
que divergissem da doutrina da Igreja. E nós sabemos que até hoje é impossível saber quantas pessoas foram mortas pela Santa Inquisição por crimes de opinião e crimes de fé. Era muito comum eles matarem as curandeiras da época, que eram tidas como bruxas, né? Eram bruxas porque se contrapunha, era a possibilidade da contraposição de um saber, porque o curandeirismo, ele tem uma visão mágica do mundo. Verdade. Ele vê a magia na erva, a magia na pedra, a magia na poção, mas o monopólio da magia era da Igreja. O monopólio da magia era a transubstanciação que ocorria a cada ofício de missa, e não havia espaço para outro, porque daí, como a Igreja seria a grande instituição, e na pretensão da própria Igreja, e por um tempo ela quase conseguiu isso, a única instituição que permitiria a expressão radical do termo religião, o único espaço de religar o homem com Deus. Uma curandeira camponesa, analfabeta, que conhecia os matinhos no bosque em torno da sua casa, e num período que não havia medicina, conseguia minimizar a dor e, portanto, possuía o respeito da sua comunidade. Na cabeça desses ideólogos, a Igreja era vista como uma ameaça, né? E aí fogueira, né? O que é um ato, você há de convir que é um ato de fanatismo. Sim, matar alguém na fogueira porque não concorda com você. Ou porque tem uma prática espiritual diferente da tua, uma relação com a natureza diferente da tua, uma visão da magia do mundo diferente da tua. Porque nós olhamos muito atenciosamente, com um microscópio muito potente, a manifestação de fanatismo do outro, né? Daquele que não somos nós. Então, e nós temos um vidro muito embaçado para enxergarmos o fanatismo que é constituinte da cultura ocidental também. A tradição judaico-cristã se erigiu sobre duas matrizes, a judaica e a cristã, aonde ninguém se autodenomina fanático, a não ser a torcida do Clube Atlético Paranaense. O resto, ninguém se autodenomina fanático. Mas são religiões construídas sobre o zelo da pureza, da fé e da sociedade. Que na prática pode ser fanático. Não, na prática acaba sendo fanático. Não se esqueça que o Islã também bebe na fonte judaica e na fonte cristã, e que, portanto, tem o zelo da fé, talvez até mais exacerbado por ser mais recente. Ele já tinha as duas experiências, a cristã e a judaica, para se constituir. Não que isso legitime o excesso de zelo e o fanatismo islâmico, ou cristão, ou judaico. Professor, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente, é um instante só.